Boa noite, turma da 148. Retornando aqui com a matéria, o conteúdo de saúde mental, ok? Turminha, como nós estávamos falamos aqui já das doenças, né? Falamos sobre cocaína e crack, falamos também de alcoolismo, né? E aí agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre transtorno do humor bipolar. Eu vou ler para vocês o conteúdo teórico que eu postei e depois a gente vai discutir um pouquinho, tá? Então, o transtorno do humor bipolar é uma preocupação para a humanidade. Há muito tempo há relatos desse tipo de transtorno nas literaturas, ok? Hoje, o transtorno bipolar de humor é definido como uma doença psiquiátrica caracterizada por oscilações ou mudanças de humor, e o comportamento variam em intensidade. As oscilações de humor vão desde a mudança normal, mais no estado de alegria ou tristeza. Então, geralmente, o paciente, quando ele tem um transtorno de humor, é algo intenso, tá? Não é aquela questão de hormônio da mulher, que hoje ela não tá bem humorada, amanhã ela já tá melhor. Não. É algo intenso. Ou ele oscila muito, ou ele vai no grau de muita tristeza e depois no outro dia ele tá no grau de uma euforia, de uma grande alegria, né? E podendo passar até para agressão. Às vezes a pessoa com transtorno de humor, ela fica agressiva, né? A vontade dela é de agredir também. Então, o transtorno de humor é algo para vocês poderem identificar, ou quando vocês forem tratar, vocês vão observar que o paciente, ele oscila de brutesco, não é algo, hoje, tô meio irritado, não, é algo assim que é muito profundo, uma tristeza muito profunda, ou uma alegria muito sensata, aquela alegria, né? E aí tem que ser inserido, tem que ser identificado e ser inserido o tratamento nesse paciente. Gente, saúde mental é uma coisa muito delicada, porque há um julgamento precoce, né? É frescura, esse paciente não tem nada, é uma questão do dia a dia. Às vezes até nós mesmos estamos desenvolvendo alguma coisa, uma depressão, alguma coisa assim, e a gente vai levando, a gente vai, não, isso passa, não, mas às vezes realmente é algo de um estado físico. Saúde mental é algo de um estado físico, não é algo inexplicável, tá certo? Então, para comprovar que é uma saúde mental, que é uma doença mental, o paciente ele vai ter um problema mental, ele vai ter uma alteração. Quando fizer uma tomografia, quando fizer uma relação dos hormônios, hormônio de dopamina, hormônio de adrenalina. Em cada tipo de doença, esses tipos de hormônio eles podem aumentar, eles podem diminuir. Dopamina é o que? Deixa você mais lento, né? Vai dando uma sensação de lerdeza, assim, para vocês entenderem mais ou menos, né? Mas vocês podem pesquisar para entender mais, devem. Adrenalina deixa a pessoa mais agitada. Às vezes a oscilação, a depressão, por exemplo, ela causa uma oscilação nesses hormônios, uma oscilação extremamente importante nesses hormônios, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam de saúde mental é que ela é algo físico, ela é uma alteração fisiológica comprovada. O paciente tem uma doença, né? Ou ele tem algum déficit no cérebro, uma alteração, né? Então, ela é uma doença, não é algo que inexplicável que você fala assim, o paciente não tem nada, não. Tem alguma coisa instalada ali, tá? E o transtorno de humor, ele é algo assim que vem acarretando, aqui a gente fala, a doença atinge 2,2% da população, 4,2 milhões de brasileiros, segundo a estimativa da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, não são poucas pessoas que têm a doença do transtorno de humor bipolar. São muitas, vou repetir para vocês. A doença atinge 2,2% da população, que equivale a 4,2 milhões de brasileiros, segundo a estimativa da Associação Brasileira de Psiquiatria,
ok? Então, o que acontece? Nós temos uma grande quantidade de pessoas que têm a doença do transtorno de humor bipolar, tá? O que nós temos que fazer? Estudar para tratar, tá certo? Conforme estudos, o transtorno bipolar é a doença mental que mais mata por suicídio. Então, o paciente, ele começa a desenvolver aquela doença, ele não trata aquela doença, é algo que passa despercebido pela família, ou talvez julgado de uma maneira errada, e é algo do que mais mata aqui no Brasil, infelizmente, ok? Então, aí nós temos, conforme o estudo do transtorno bipolar, é a doença mental que mais mata por suicídio. Cerca de 15% dos doentes se matam. Os pacientes têm um risco 28 vezes maior de apresentar comportamento suicida do que o resto da população. E até metade dos doentes tenta se matar. Os primeiros surtos de transtorno bipolar surgem como crises de depressão em 60% dos casos, que isso há a dificuldade do diagnóstico. Então, o que acontece? Há uma dificuldade de diagnóstico. Vocês veem que quando houve um caso, a pessoa se suicidou. Se suicidou como? Da onde? Por que se suicidou? Ninguém tinha conhecimento, ou talvez identificou que aquela pessoa estava com algum tipo de problema, algo que ela não estava mais conseguindo controlar, algo que não fazia parte dela. Gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos falar assim do normal. Quando você tem uma febre, de repente, o que você faz? Toma um antitérmico e procura o médico, né? Acontece que a saúde mental, ela entra mais uma questão de emoção, uma questão de comportamento. Então, a pessoa, ela identifica aquela situação, mas ela não sabe como agir, né? Ela não entende que você controla se você vai ter febre ou não. Bom, assim, do mesmo jeito você não vai controlar uma doença psiquiátrica, né? Então, o que acontece? Não há um conhecimento da nossa população de observar o outro e de ir ao socorro do outro. Às vezes, quando a gente fala para um paciente, que você está vendo que o paciente está tendo alguma coisa, ou até mesmo uma pessoa conhecida, você fala, procura um psiquiatra, a primeira reação é, eu não sou louco, por que eu vou procurar um psiquiatra? Gente, mas é uma doença que pode estar desenvolvendo ali. E uma medicaçãozinha muito simples vai fazer com que a pessoa viva normal. É certo você enterrar uma pessoa que se suicidou por um transtorno que poderia ter sido controlado? Gente, não. Isso não é saúde, né? Então, saúde, nós como profissionais, é identificar essa doença, é sinalizar para que a pessoa procure um médico, sinalizar para o familiar, para que ele fique em alerta e tratar também quando esse paciente já tiver um diagnóstico preciso, ok? Aí aqui, como eu já tinha lido para vocês, os primeiros surtos de transtorno bipolar surgem como crise de depressão em 60% dos casos, por isso a dificuldade no diagnóstico. Então começa como se fosse uma depressão e depois vai se dando aí o diagnóstico do transtorno bipolar, tá? Em geral, essa doença afeta pessoas até 25 anos, tá? Mas também eu dou assim um parecer, gente, de saúde adulta, pessoas com idade adulta, tá? 40 anos, tá bom? Essa doença, perdão, eu li errado. Ela aparece aos 25 anos. Então, aos 25 anos e a partir dos 25 anos, a pessoa ali, 30 anos, 35 anos, até aí alguma fase de idade de 50, 55 anos, ela pode ter o transtorno de humor bipolar. A pessoa pode tratar, tomar medicação e ser curada, ok? Bom, aí no próximo vídeo a gente volta aí com depressão e mania, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.